Boa noite, galera. Estou aqui em mais uma madrugada de estudo de português, onde eu estou estudando coesão textual, né? Com a palavra esse, este e aquele, né? Onde cai muita coesão, uma coisa simples e para a gente ter uma base boa na hora de fazer as questões. O este, ele tem uma referência catafórica, né? Isso dentro do texto, né? Quando a gente está analisando a coesão textual. O esse, ele já é ao contrário, né? Ele é anafórico. Catafórico e anafórico são diferentes, são opostos, né? Na verdade. E o aquele, ele é esofórico, né? Uma terceira denominação. Agora eu vou explicar com uma frase, aí vocês vão ver que fica bem mais fácil. Então, escrevi aqui, deixa eu afastar um pouquinho. Então, a violência vem crescendo. E esse é um dos assuntos mais sérios, né? Então, aqui a gente tem o esse, onde eu até já circulei. O esse, ele tem uma referência anafórica, né? Então, anafórica a gente risca aqui, ó, fica mais fácil de lembrar, ande, antes, né? Então, ele, sempre, o esse vai se referir à frase anterior, né? A violência vem crescendo. E esse é um dos assuntos. Então, esse é o quê? É a violência, né? Ele se refere à violência. Então, ele sempre vai estar dentro do texto e é sempre antes, né? Ele se refere à frase anterior, né? Anafórico, de antes, né? E sempre inserido dentro da frase, né? O este é o contrário dele. Um dos assuntos sérios é este, a violência no Brasil. Então, ele se refere ao que vem depois, né? Então, pode ver. O este, ele é catafórico. O único que eu não consegui usar nada que faça se lembrar, né? Mas ele é o contrário do outro. Se esse é antes, ele é depois, né? Então, este se refere ao que vem depois na frase, né? Então, a frase sempre tem que estar inserida aqui dentro do texto, né? Ele se refere à parte posterior. Então, esse daqui anafórico e catafórico. Um é o contrário do outro, né? Tem que ter muito cuidado, são muito parecidos. Já o aquele, ele tem uma referência esofórica, né? Exo. É só tirar aqui, ó, de externo. Então, ele não se refere ao que está dentro da frase. Ele dá a ideia de alguma coisa que não está escrita. A vida é bela, mas há aqueles que digam que não. Quando ele fala aqueles, a gente pensa aquelas pessoas, né? Mas não diz aqui aquelas pessoas. Então, não tá nem para frente, nem para trás na frase. Ele se refere a uma ideia, né, um contexto que não está aqui. Por isso que ele tem uma referência esoférica, uma referência externa, que a gente imagina, mas não encontra aqui dentro. Então, ele é usado quando a gente tem essa ideia. Então, gente, é basicamente isso. É bem simples, de coesão textual, uma referência de catafórico, anafórico e esofórico, né? Os três aqui principais, sendo que os dois primeiros são muito parecidos, e eu usei esse mnemônico de antes, né? Que é o contrário do este. Tá? Então, boa noite, galera. Né? Vou voltar para os meus estudos e colocar mais um videozinho com resumo do que eu consegui aprender.